Eu tenho muitas mensagens, tenho ouvido muitas mensagens, tenho visto, né? E tem uma mensagem que o pastor disse algo que ficou no meu coração. Ele fala assim: eu não vivo pregando, mas eu prego aquilo que vivo. E minha esposa está aí, ela sabe que eu tenho vivido um tempo muito estressante na minha vida. E quando eu fui convidado para ministrar aqui no Deus é Meu Abrigo, e o tema da mensagem é quando estou estressado. Deus é meu abrigo quando estou estressado. E eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor tem algo muito poderoso para falar conosco essa noite, né? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Salmo, capítulo 37, do versículo 39 ao 40. Aquilo que vamos ministrar essa noite parece algo óbvio na nossa vida, mas quando nós olhamos e vivemos aquilo que nos leva ao estresse, nós, em meio a tudo isso, nós muitas vezes esquecemos de praticar aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor, esta noite, ó Deus, de uma maneira simples, mas poderosa, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra venha encontrar morada hoje, Senhor, nos nossos corações. Da mesma maneira que o Senhor já falou comigo, Pai. O Senhor já tratou comigo, fala também com Tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, tira agora o tampão dos ouvidos, tira dos olhos toda a cegueira espiritual, para que possamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que ela se torne verdade na nossa vida. Que não ouçamos apenas aqui, Pai, quando saímos por aquela porta, nos esqueçamos daquilo que o Senhor tem falado, meu Deus. Pai, por isso, Senhor, sinta-se à vontade do nosso meio. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que eu seja a boca do Senhor esta noite, e que tudo seja para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. Esta é a minha oração, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Esse tema, Deus é meu abrigo quando estou estressado, a gente precisa entender um pouquinho o que é o estresse. O estresse não é um cansaço apenas, onde nós nos cansamos, tomamos o nosso banho, dormimos e no dia seguinte nós acordamos bem. Mas o estresse, hoje ele se configura dos grandes problemas do nosso século, dos nossos dias. O estresse ele tem tomado conta não somente das pessoas do mundo, mas do povo de Deus em si. E minha esposa está aí, ela sabe que é verdade disso, porque eu tenho vivido isso na minha vida. E se a gente não tomar cuidado, nós esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem para o seu povo. O estresse ele funciona como uma poluição, ele vem como uma poluição de todos os tipos. Por exemplo, violência urbana. Nós temos medo de sair e por aqui, por ali, porque nós temos medo de que algo aconteça, os nossos filhos vão por ali, isso vai gerando tensão, em cima de tensão, de algo ruim vai acontecer. E nós somos filhos de Deus. Esse estresse, ele vai tomando conta, agitação do dia a dia, no trabalho, na família, o pouco tempo que temos para realizar nossos compromissos, tudo isso vai causando um estado permanente de tensão. E sem perceber, a gente vai entrando num círculo vicioso, e muitas vezes esquecemos de Deus, esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós, das suas promessas. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado aí, que Deus é o nosso refúgio. Olha para a pessoa ao seu lado e diz aí, Deus é o nosso refúgio.
E tudo isso vai contribuindo para o aparecimento do estresse na nossa vida. E aqui eu estou falando de algo físico, que ele nos leva à inquietação, à preocupação, à angústia, à intranquilidade e ao medo. E muitas vezes nós ficamos com medo daquilo que vai acontecer, medo do futuro. Igual o pastor Eduardo sempre fala aqui, se a bolsa da Ásia cai, nós já ficamos com medo do que vai acontecer aqui. É uma preocupação atrás da outra, e vai gerando mais tensão ainda. Esse círculo vicioso parece que não passa. A pessoa estressada, ela é apreensiva o tempo todo. Sempre está preocupada. As pessoas que estão estressadas vêm para a casa do Senhor e não conseguem se concentrar naquilo que o Senhor tem. Palavras remas que são ministradas, são se perdidas porque a gente não consegue se concentrar aqui. Pode ser que nesse exato momento existem pessoas aqui com uma grande preocupação, um estresse cotidiano, de algo que estão vivendo, estão passando, mas estão somente de corpo presente, mas a sua cabeça está longe daqui. Querido, eu quero pedir que você se concentre naquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para fazer aqui essa noite. E o estresse, ele caracteriza a falta de espaço interno. Ou seja, programamos mais atividades que podemos realizar. E quando vemos, nós não temos capacidade de realizar tudo na nossa vida. E parece que vai ficando como uma bola de neve, isso vai crescendo. E as coisas vão se tornando piores. No âmbito espiritual, não é diferente. O estresse, ele causa danos. Hoje mesmo nós pregamos o Evangelho muitas vezes que as pessoas vão atrás somente das bênçãos, buscam somente as bênçãos de Deus, soluções para os problemas, e isso vai virando, e quando nós vemos, as coisas não acontecem, e pessoas que deixam Deus, porque o Senhor não me atendeu, o Senhor não escutou minha oração, e as coisas vão se tornando cada vez piores, e vai gerando um estresse entre homem e Deus. Nós contendemos com Deus muitas vezes, e eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes eu peguei em oração falando a Deus: Senhor, onde estão as suas promessas? Onde estão as bênçãos do Senhor na minha vida? Porque as coisas não acontecem. Mas o Senhor ministrou meu coração através desse salmo. E muitas vezes nós contendemos com Deus e começamos a olhar para os vizinhos, para as pessoas do mundo, e nós vemos as coisas acontecerem para as pessoas que estão lá, e para nós aqui dentro da igreja nada acontece, parece que tudo não sai do lugar. E isso vai gerando todo esse desânimo, cansaço. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em várias igrejas, e eu vejo o povo de Deus cabisbaixo, triste. Quando nós pregamos, parece que eles não acreditam naquilo que Deus pode fazer. Nós não acreditamos, porque esse estresse está gerando isso dentro de nós. No âmbito espiritual, nós estamos estressados sem saber. No âmbito espiritual, nós estamos estressados sem saber. E quando nós falamos que Deus é o nosso refúgio, nós não acreditamos. E muitas pessoas, quando passam por isso, chegam a desistir de tudo. Abandonam a Deus, pois não conseguem aquilo que desejam. Eu notei algumas coisas aqui sobre estresse. Olha o que diz aqui: estresse é estado de perturbação psicológica causada pela percepção de um perigo ou pela iminência de um acontecimento desagradável ou que se receia, opressão e angústia. Não é assim mesmo? Quando a gente ora e as coisas não acontecem, você ora há muito tempo e você vê nada acontecer na sua vida, e nós vamos desanimando, nós vamos deixando de lado muitas práticas que nós temos. Eu cheguei um tempo atrás a falar para minha esposa assim: eu nem sei se as promessas de Deus, que Deus tem feito na minha vida, ao longo desse tempo vão se concretizar. E olha, irmão, que eu tenho fé. Olha que eu acredito que Deus tem para mim.
Mas o estresse vai gerando tudo isso. Um dia eu cheguei e mandei uma carta aqui para a igreja, falei para o pastor Paulo, pastor Dário, falei assim, vou desistir de tudo. Se não é ele, eu tinha desistido de tudo. Ele me chamou, me aconselhou, conversou comigo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Eu tenho passado por isso, mas o Senhor tem uma palavra rema para o nosso coração essa noite. Amém? Você crê nisso? Você crê naquilo que o Senhor quer falar com você essa noite? O Salmo 37, nós podemos entender um grande nível de estresse aqui de Davi. O tema dominante desse salmo, relaciona-se com o contraste entre os ímpios e os justos. E a questão central é quem herdará a terra. Quer dizer, isso quem desfrutará da bênção do Senhor. Quem tem bênção do Senhor e quer desfrutar dela aqui, querido? Amém? Todos nós queremos. Quem aqui está esperando algo de Deus há muito tempo? Todos nós esperamos. Quando você orou a Deus e falou, Senhor, quando a minha bênção chegará? Quando isso que eu tenho orado vai acontecer? E muitas pessoas estão assim, estressadas espiritualmente. Deus é nosso abrigo. Deus é nosso refúgio. Você pode recorrer a Ele. Você pode perguntar ao Senhor. Você pode correr até Ele. Deus quer fazer algo grandioso nas nossas vidas. Muitas pessoas estão perturbadas espiritualmente por causa de tanta promessa. Muitas pessoas estão perturbadas espiritualmente porque quando a gente está estressado, a nossa mente ela se divide, quer seguir duas direções: aquilo que acreditamos em Deus e aquilo que nós vamos vivendo através desse estresse e deixamos de lado. Talvez nesse exato momento você esteja vivendo assim, dividido nas suas convicções, na sua fé. Não crê mais naquilo que Deus tem para você. Quem enfrenta a adversidade aqui? Todos nós enfrentamos lutas. São lutas cotidianas. Temos medo, desejos, sonhos. Tudo isso vai gerando um estresse, vai desanimando, vai frustrando quando as coisas não acontecem. E como cristão, como nós devemos proceder diante de tudo isso? Talvez, querido, nessa noite você esteja assim. Talvez você ainda não entendeu o estado com o qual você se encontra. Mas talvez você esteja assim, enfrentando algo. Uma situação que tem te levado a um nível de estresse muito grande. De ansiedade. Você tem questionado a Deus, você tem olhado em sua volta. Tem visto pessoas prosperarem e você tem ficado. E você tem questionado a Deus. Talvez aqui, nesse exato momento, você esteja assim. E como a gente fazer então? O Senhor tem respostas para nós essa noite, amém? Em primeiro lugar, vá no versículo 3 do Salmo 37. Diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Eu fui buscar outro versículo que está em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A confiança, o confiar em Deus é a base de tudo. Se nós não confiamos em Deus, nós não acreditamos mais em nada. Se nós não confiamos em Deus, nós dizemos que temos fé, mas nós não temos. Se nós não confiamos em Deus no momento de adversidade, é muito fácil a gente jogar tudo para cima, desistir de tudo, chutar o pau da barraca, ir embora, e ainda culpamos a Deus. A confiança é a base de tudo, porque muitas vezes nós nos apoiamos naquilo que nós vemos, que nós ouvimos, diante de uma situação difícil. Eu conheço pessoas que saíram do médico, o médico chegou e falou assim, você tem pouco tempo de vida. E ela se apegou a isso.
Mas quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Quem fala aquilo que vai acontecer, ou quem determina algo na nossa vida é o Senhor. Mais ninguém. E como os filhos de Deus, como cristãos que servimos a esse Senhor, nós temos que confiar nele. Essa situação que você tem enfrentado, isso que você tem passado, querido, confie em Deus, deposite isso nele, espere no Senhor, coloque diante de Deus, porque muitas vezes nós agimos pelos olhos humanos, e quando nós agimos dessa forma, a situação que nós vivemos, ela se torna maior do que ela é. Nós ouvimos aqui falar de Deus. Deus é aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos. Foi pregado aqui esses tempos sobre Isaías 40, sobre o Deus que pode todas as coisas, um Deus grande, um Deus tremendo, que uma coisa que para Ele nada é impossível. Mas nós falamos que confiamos em Deus. Quem pode dizer aqui que confia em Deus? Eu sempre falei isso, querido, mas diante de adversidades na minha vida, eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu não creio que essa situação pode mudar. E muitas vezes nós agimos assim. Nós precisamos confiar em Deus, querido. Nós precisamos de agir dessa forma, de confiança em Deus. Nós precisamos nos mover em fé, e não pela nossa visão, não por aquilo que você vê. O que você tem visto? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Comece a mover a sua fé esta noite. Deposite essa confiança em Deus, diante de qualquer situação. Não existe impossível para Deus. Nós necessitamos exercitar esta fé. Nós necessitamos exercitar essa fé, confiar em Deus, descansar nele, depositar todo esse peso, essa carga em Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus todo-poderoso. Muitas vezes nós achamos que Deus está tão distante de nós, mas a palavra do Senhor em Apocalipse diz que Ele passeia no meio do teu povo. E esse é o mesmo Deus que está aqui essa noite, querido, que pode mudar toda e qualquer situação, pode reverter todo e qualquer quadro, pode restituir famílias, pode trazer seu filho de volta. É esse mesmo Deus que está aqui. Confie nesse Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada que tenha acontecido na sua vida, nada que você tenha enfrentado, Deus não está lá no céu, sentado no seu trono, deixando você sofrer e viver sozinho. Ele está com você, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe dos seus medos, das suas angústias. Deus conhece todas as coisas. A palavra do Senhor diz que tudo está nu e patente a seus olhos. Cada lágrima que você deixou derramar, cada palavra que saiu da sua boca, cada sussurro, cada pensamento, tudo não passou despercebido diante desse Deus, querido. Por isso confie em Deus. Confie nesse Deus. Porque muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas na verdade nós não confiamos. E eu falo isso por mim. Confiar em Deus é assumir a nossa fragilidade, a nossa impotência de alterarmos qualquer rumo da nossa vida. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, não está dando, está impossível essa situação, eu não estou aguentando, não dá mais. É reconhecermos que somos pequeninos diante de Deus, que somos frágeis. Deus toma conta de nós, nos mínimos detalhes. Querido, eu tenho a plena confiança disso. Eu estudo a palavra, mas quando a gente passa por um momento adverso, parece que nós esquecemos disso.
Esquecemos de confiar em Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Talvez você não conheça esse Deus, onde você pode depositar toda essa confiança. O estresse, ele nos leva a isso. Olha o que diz Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Quando nós confiamos em Deus, nós sentimos a paz que excede todo entendimento. Nós podemos ver coisas que para o mundo parecem ser loucura, mas quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos descansar. Porque quando estamos estressados, isso vai gerando insônia, palpitação, acordamos no meio da noite, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o futuro. Confie em Deus, descanse em Deus. De uma forma ou de outra na nossa vida, todos temos que tomar consciência da nossa fragilidade, querido. Quais são os seus anseios, seus medos, suas frustrações? Quando você olha, pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço a sua vida, meu irmão. Mas eu conheço Deus Todo-Poderoso, em quem nós podemos confiar e depositar todos nossos problemas, tudo aquilo que nos enfrentamos nas mãos dEle. É esse Deus que eu conheço, e é esse Deus que eu quero apresentar a você essa noite, querido. Lança sobre Ele, confia nele. Ninguém é super-homem ou super-crente. Ninguém é tão espiritual a esse ponto. Há momentos em que nós precisamos falar para Deus: Senhor, eu estou quebrado, eu estou frágil. Muitas vezes nós ouvimos discursos de super espirituais. Isso para mim é um discurso hipócrita e enganador, querido. Porque quando estamos a sós com Deus, é como nós abrimos verdadeiramente a Ele. É lá no nosso quarto, onde nós dobramos os nossos joelhos e confessamos realmente quem nós somos. Não há super cristão, não há super crente, mas as pessoas que dependem totalmente do Senhor. Alguém que é dependente do Senhor aqui esta noite? Totalmente dependente dEle? Tudo isso que você tem passado e enfrentado, você pode colocar nas suas mãos hoje. Confiar nesse Deus. Confiar nesse Senhor que pode mudar toda a sua história. Muitas vezes buscamos soluções dos nossos problemas em tantos lugares. É com orações e súplicas que nós devemos chegar diante do Senhor e colocar a nossa petição diante dEle, querido. É assim que nós devemos chegar no Senhor. Você não está só. Deus está ao seu lado. Ele é Deus Emanuel, o Deus conosco. Há momentos que estamos sozinhos, vulneráveis, frágeis e com medo. Não há? Você não está só na história. Isso aconteceu com os melhores: Abraão, Moisés, Davi, Elias, Pedro, Paulo. Coloque-se diante de Deus, confie nele. Tudo acontece no tempo de Deus. Não venha o amanhecer se não passarmos pela noite. Não venha o amanhecer se a noite não for passada, querido. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie nesse Deus, deposite a sua confiança nele. Confie nesse Deus. Muitas vezes a noção de tempo que você tem é diferente da de Deus. Deus só quer que você confie nele. O segundo ponto está no verso 4, que diz assim:
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se é ter prazer, alegria no Senhor. Muitas vezes nós estamos indo para a casa do Senhor, cabisbaixos, tristes, aborrecidos, angustiados, preocupados. O Senhor falou: vem para a minha casa, mas tenha prazer em mim. Deleite-se em mim, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: você tem tido prazer nas coisas do Senhor? Aquilo que você, quando você ora, quando você medita na palavra do Senhor, quando você vem para a igreja, vem para os cultos, você vem com prazer, você faz as coisas para o Senhor com prazer, com alegria, ou tem sido fardo na sua vida? Tenha prazer nas coisas do Senhor. Faça com alegria para Deus. Hoje eu não vou no culto porque tá frio. Hoje eu não vou no culto porque é pastor fulano de tal que vai ministrar. Hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo, querido. Pare com isso. Porque quando nós estamos estressados, muitas vezes, eu vim para cá emburrado, eu vim para cá empurrado. Mas quando estamos aqui, o Senhor vem com teu bálsamo, vem com tua cura. Chegamos aqui tristes, o Senhor vem e nos sara, e o Senhor nos cura. Remanassou, recataramanaya, show, menehaias. O Senhor nos cura. Nós temos que ter prazer nas coisas do Senhor, deleitar-se nele, deleitar-se, prazer, alegria. Posso ver um sorriso na tua cara, meu irmão? Na tua cara, meu irmão, posso ver um sorriso? Deus está aqui. Deus está falando conosco. O Deus que é todo poderoso, que se relaciona conosco. Muitas vezes nós vemos para a igreja como se a gente tivesse chupado um limão, com a cara azeda. Passamos pelo irmão, não cumprimentamos. Deleite-se na presença do Senhor. Tenha prazer, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Precisamos servir a Deus com alegria. Não porque homens nos mandaram. Eu tenho que ir na igreja hoje porque o pastor mandou. Eu tenho que fazer isso porque o pastor mandou. Não, venha com prazer. Venha para a casa do Senhor com o seu coração aberto para as coisas de Deus. Porque é aqui que Ele dispensa as suas bênçãos. Aqui que Ele vai mudar a sua história. É na presença dEle que nós vamos ter uma vida melhor. Terceiro ponto. Verso 5. Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em algumas versões, deixa Deus ser Senhor da tua vida. Por completo, meu irmão. Por completo, minha irmã. Ser Senhor da tua vida. Nós dizemos que Senhor. Já ouviu essa palavra, Senhor? Nós não somos mais donos de nada. Quando nós temos o Senhor, tudo que nós possuímos passa a ter um outro dono. Deixa Deus ser Senhor da tua casa. Deixa Deus ser Senhor do teu marido. Deixa Deus ser Senhor do seu filho, das suas finanças, dos seus bens. Deixa Deus ser Senhor por completo da sua vida. Entrega tudo a Ele. Não algumas partes apenas. Muitas vezes nós entregamos: Senhor, só isso aqui. O resto deixa que eu cuido. Deus fará tudo quando nós realmente entregarmos tudo em suas mãos. Senhor, Tu és Senhor. Ele agirá, querido. Fala que confia nele, Ele tudo fará. Deus começa a agir. Deixa Deus guiar seus caminhos de forma que Ele deseja, não da forma que você quer muitas vezes. Muitas vezes nós queremos dar uma ajuda a Deus. Nós queremos falar para o Todo-Poderoso aquilo que Ele deve fazer. Senhor, faz isso aqui. As nossas orações muitas vezes são assim.
Eu falo para Deus, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, isso, isso. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim. Confia nele, deixa ele guiar a sua vida. Da maneira que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Não da forma que nós queremos. Porque quando nós fazemos isso, nós nos deixamos de nos preocupar em demasia com as circunstâncias que nos cercam. Há um problema, querido? Há uma situação difícil? Há uma situação complicada? Entrega ao Senhor. Alguém que está te perseguindo? Há inimigos atrás de você? Entrega os caminhos ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Esse é o nosso Deus. Mas nós precisamos entender isso. Eu sou um pai super preocupado. Minhas filhas saem, eu vou ligando, vou perguntando. Não chega, eu fico lá, eu não durmo. Deus tem me ensinado a confiar nele. A partir do momento que eu comecei a entregar os meus caminhos ao Senhor, tudo que eu possuo a Deus, as coisas foram mudando. Porque no Salmo 127, eu tenho aprendido isso no meu dia a dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor, entregue tudo a Ele, coloque tudo nas mãos deles. É o melhor lugar que as coisas que você tem, que você é, podem estar. É nas mãos do Senhor. Nós, como povo de Deus, nós precisamos ser liderados por Deus ao longo do caminho, ao longo da jornada. É Deus que precisa liderar a nossa vida, pelas suas convicções, por aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Olha que diz Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis descuidadosos quanto à vossa vida. Olha que lindo esse versículo. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Entregue teu caminho ao Senhor, querido. Coloque nas mãos dele. Qual é o teu problema? Qual é a tua preocupação essa noite? O que é aquilo que tem dividido a sua mente com as coisas do Senhor? O que é aquilo que impede você de vir à casa do Senhor e o adorar? Porque quando nós viemos na casa do Senhor com preocupações e não nos esvaziamos de si, nós não podemos adorar a esse Deus. Nós fazemos que entregamos, mas tomamos da mão do Senhor muitas vezes. Senhor, cuida, mas daqui um pouquinho. Senhor, está aqui, mas tira de volta. E sem perceber, nós vamos fazendo isso ao longo do nosso caminho. Entrega tudo ao Senhor. Você pode fazer isso, querido? Fecha seus olhos. Eu queria que você fizesse isso agora. Tudo isso que você tem enfrentado, nós vamos aplicar essa parte da palavra de Deus agora. Eu vou dar 30 segundos para você fazer essa oração de entrega ao Senhor, de tudo que você tem. Não é porque eu estou falando aqui, não. Entrega isso, o Espírito Santo aqui está ministrando ao meu coração. Pede para o meu povo entregar tudo que eles possuem, tudo que eles têm, tudo que eles são nas minhas mãos. Todas as situações na minha mão. Remanassou kemerrai, xerecantaramasuri anderemanahaias. Fala com Deus, 30 segundos, querido. Amém? Você entregou verdadeiramente tudo ao Senhor essa noite? Você colocou tudo nas mãos do Senhor? Então não toma de volta. Deixa lá. Porque eu quero ser profeta do Senhor essa noite na tua vida. Remanassou. Tem uma palavra profética essa noite. Se você colocou tudo na mão do Senhor, remanassou kemerrai shuriminirias. Se você realmente entregou tudo na mão do Senhor, as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma maneira que você não vai ter explicação.
É o Senhor que ministra no meu coração aqui essa noite, querido. Você vai ver aquilo que Deus fará na sua vida. Deixa Ele ser dono. Deixa Ele ser Senhor de tudo. Coisas que há muito tempo você tem orado e não tem tido resposta. Se você colocou na mão do Senhor, você terá resposta. O Senhor está ministrando isso no meu coração. Quarto ponto aqui, verso 7. Diz assim: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansa no Senhor. Entrega a Ele, querido. Descansa nele. E aguarde com Ele com paciência. Porque muitas vezes nós não temos paciência para esperar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Queremos tudo rápido, a nosso jeito, da nossa maneira. E muitas vezes nós vamos nos preocupando e nos aborrecemos com aquilo que o Senhor está fazendo na vida das outras pessoas. Ah, Senhor, você viu o que o Senhor fez ali na vida daquela pessoa? Você viu aquilo que o Senhor fez? Olha na minha, não mudou nada ainda. Descansa no Senhor. Você pode dizer isso? Descansa no Senhor? Agora olha bem no olho, bem no branco do olho do seu irmão e fala para ele: descansa no Senhor. Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isso é promessa do Senhor, não é? Olha, vou ler de novo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Promessa do Senhor. E por que nós não lançamos o nosso cuidado? Por que nós não descansamos no Senhor? Você tem descansado no Senhor? Será que nós temos descansado nesse Senhor? Ou nós temos contendido com esse Deus e falado: ó Senhor, o que o Senhor tem feito ali, olha o que o Senhor tem feito ali, olha o outro, olha, e na minha vida nada. Descansa no Senhor, querido. Todos os seus medos, os seus receios, as suas frustrações, decepções, incerteza, tudo aquilo que nós temos enfrentado, querido, ou algo que ainda está sobre o futuro de Deus, nós não sabemos. Nós vivemos o presente, mas o futuro a Deus pertence. Muitas vezes nós ficamos preocupados por aquilo que vai acontecer. Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Descansa no Senhor. Você pode descansar nele? Você pode. Você não vai chegar na sua casa depois e ficar lá: ah, Senhor, mas o que vai ser amanhã? Ah, Senhor, mas eu tenho uma conta para pagar. E eu tenho várias, viu, irmão? Tenho uma conta para pagar. Eu não tenho dinheiro. Ah, isso e aquilo. E se me mandarem embora, o que eu vou fazer? E nós vamos esquecendo e falando e preocupando. Ah, mas vamos deixar meu filho viajar, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Ah, mas o ano que vem o que vai ser? Descansa em Deus. Deixa tudo na mão dele, descansa nele. Ou nós confiamos, descansamos, entregamos o caminho a Deus, ou nós vamos viver uma vida atribulada. Querido, as pessoas do mundo vivem uma vida atribulada de preocupações. Você é filho do Deus Altíssimo. Há promessas, há uma palavra sobre a sua vida. Descansa em Deus. Olha que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando descansamos em Deus, encontramos descanso nas nossas almas. Descanso. Quantas vezes, querido, quando a gente não faz isso, eu mesmo posso dizer, acordava de madrugada, coração acelerado, suado, preocupado, não conseguia dormir. E o estresse, ele vai gerando
doenças psicomáticas, né? Psicossomáticas em nós, vai estragando a gente aos pouquinhos. Eu tenho aprendido a descansar em Deus. De vez em quando eu dou uma escorregada, uma derrapada na curva, e vejo às vezes reclamando com Deus, mas eu falo: Senhor, eu preciso descansar em Ti. Senhor, eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar, que são nas Tuas mãos. O meu caminho, Senhor, pertence a Ti. E eu faço essa oração e eu consigo dormir. Mas muitas vezes, quando na noite nós vemos que as coisas vão encorpando de novo, nós esquecemos da palavra de Deus. Qual a sua preocupação, querido? Descansa no Senhor. O estresse, ele nos deixa abatidos, tristes, preocupados. Olha que diz em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A palavra de Deus nos alegra. Há uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Talvez você tenha enfrentado muitas adversidades na sua vida, muitas preocupações, muitos problemas. E não é diferente do que eu tenho vivido na minha vida. Você não vê mais perspectivas, já está a ponto de desistir. Você fala assim: mais uma palavra, e as coisas não vão mudar na minha vida. Querido, algo de Deus tem para você essa noite. Deus não se esqueceu de você em nenhum momento. Tenha certeza disso. Deus conhece você pelo teu nome. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus tem agido nessa situação na sua vida com um propósito muito maior na sua história, na sua vida. Quando Deus estava ministrando isso no meu coração, Ele deu uma palavra para mim, Isaías 49, 14 e 16, que diz assim: mas Sião diz. Talvez nesse lugar de Sião esteja seu nome. Mas Marcos diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E quantas vezes nós não dissemos isso? Senhor, o Senhor nem se lembra de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu toda a vida não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e teus muros estão continuamente perante mim. Nós não conseguimos entender como Deus age, mas Ele não esqueceu de você, no mínimo detalhe das suas preocupações, nos momentos da sua vida. Deus está lá, Ele te conhece, Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dEle. Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe tudo, tudo vai resolver. Você vai ver que existe um Deus que pode todas as coisas. Eremanachou. Esse é nosso Deus, querido. Ele não esqueceu de você. William, Deus não esqueceu de você. Marcelo, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu, por muitas vezes achamos que Deus se esquece de nós, que Deus não se lembra de nós. Deus não se esquece de nenhum filho dele. Tudo Ele está cuidando e preparando para o melhor para você. Nós não conseguimos entender os pensamentos de Deus. Nós não conseguimos entender os pensamentos, aquilo que Deus tem, mas tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está movendo na nossa vida, na vida do seu povo, não é para causar dano, mas é para fazer prosperar. Tudo, querido, tudo. Um dia nós vamos chegar lá na frente, e quando nós olharmos para trás, você vai ver aquilo que Deus fez. Você pode olhar para trás na sua vida hoje? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te trouxe? Todos os livramentos que Ele te deu, tudo aquilo que Ele fez. Traga na memória tudo aquilo que te dá esperança. E você saiba
que lá na frente ainda tem coisas melhores para Ele fazer. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, meu irmão. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus vai mudar esse cativeiro. Deus vai mudar a sua história para um bem melhor. Deus tem muita coisa ainda para fazer nas nossas vidas. Mas tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Ele faz é com um propósito. Quinto, Salmo 37, versículo 34. Diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando a terra por herança. Salmo 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar em Deus nos traz esperança de um futuro. Você pode olhar para o seu futuro e ter esperança com Ele? Nós falamos do futuro a Deus, pertence. Mas você pode olhar para o seu futuro e ele ter esperança, ou você tem olhado para o seu futuro e não tem visto nada que Deus pode fazer ou trazer de novo, querido? A esperança. A esperança, conforme tudo parece indicar, é uma necessidade psicológica. Nós temos essa necessidade psicológica, o homem tem, de ter um futuro melhor, de algo mais promissor ali na frente. Isso é necessidade do homem. Ainda que não existe base racional nenhuma para isso que eu vou te dizer aqui, querido. Mesmo que você não acredite nas coisas, mesmo que essa palavra que eu estou falando para vocês, você fala assim: mas meu futuro ninguém sabe. Não há base racional nenhuma. Mantenha a esperança em Deus. Fixe o seu pensamento em Deus. Mantenha a esperança nele. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias hoje e tudo vai mal. Eu não conheço a sua vida, mas eu quero dizer algo aqui essa noite. Se você manter a esperança em Deus, a tua família será restaurada. As situações mudarão no teu lar. O teu filho que está desviado voltará, porque Deus tem um futuro para nós. Espere em Deus. Onde existe a crença nesse Deus vivo, que age e intervém na vida humana, e no qual pode confiar que porá em vigor as suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Erga bem sua mão. Promessas de Deus. Você já desistiu delas, meu irmão? São absurdas. Outro dia eu falei para Deus: Senhor, já estou com 41 anos. Embora não pareça, irmão, eu tenho uma carinha de 30 mais ou menos. Mas eu estou com 41 anos e eu falei para Deus: Senhor, onde estão as suas promessas? Onde estão as suas promessas? Eu já estou com 41 anos, eu não vi aquelas maiores que eu desejo, que o Senhor falou comigo, usou pessoas, usou a palavra. Cadê as promessas, Senhor? Deus falou comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espere em mim. Essa esperança nos faz, querido, andar para frente, nos faz olhar para o futuro e crer em Deus. Apesar de hoje, muitas vezes nós não temos vivido as promessas de Deus, a qual Ele prometeu. É essa esperança que nos faz continuar firmes, crendo que Deus pode mudar situações e realizar as promessas dEle na nossa vida. Promessas de Deus. Eu estou falando promessas de Deus, não promessa de homens, que alguém chegou para você e falou, mas aquilo que Deus falou ao teu coração. Se foi Deus que falou, querido, creia, espere nele, que as promessas chegarão na sua vida, uma a uma, no tempo de Deus. Creia nesse Deus.
A esperança, ela se torna possível quando ela é Deus quem falou. Por isso nós precisamos saber e confiar nesse Deus. Você confia em Deus? Você espera nele? Você entregou seus caminhos? Você descansou nele? Descansou? Deus cumprirá as promessas dele na sua vida. Queria que você falasse com Deus agora sim. Senhor, fala, querido, bem alto. Senhor, eu creio nas tuas promessas e elas se cumprirão na minha vida. Eu espero em ti, eu creio em ti, que o Senhor tem um futuro promissor para a minha vida. Amém. Você crê naquilo que você falou, querido? Nós precisamos crer naquilo que nós falamos. Espere em Deus, não desista, não desanime. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão chegar, isso não vai acontecer na sua vida. Isso é impossível, irmão. Você está louco. Você está louco, isso não vai acontecer na sua vida. Creia em Deus, espere nele. As promessas de Deus. Neemias ia construir um muro em 50 dias, 52 dias, né, pastor? 52. E as pessoas queriam atrapalhar isso. Não deixe ninguém atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Confie em Deus e Ele fará aquilo que Ele prometeu.